Olá, meu nome é Marcos e daremos início aí ao plantão de primeiros socorros. Bem-vindo aí o pessoal que está chegando online, né, para a gente poder aí discutir aí algumas questões aí bastante importantes. Então eu separei aqui algumas questões aí bem abrangentes e muito comuns aí na prova da ANAC, para que a gente possa ter uma ideia aí de como que está o nosso conhecimento. E lembrar aí que estou sempre à disposição, né, através do e-mail, através do WhatsApp, para esclarecer aí possíveis dúvidas, né? A nossa preocupação aí é voltada com você para que você tenha sucesso absoluto aí nessa incrível caminhada, né, na formação aí de comissário de voo. Então vamos discutir aí algumas perguntas, começando então agora aqui pela número 1. Como realizar a RCP? RCP significa reanimação cardiopulmonar. Então, na verdade, nós devemos iniciar todo o atendimento de primeiros socorros avaliando a segurança do ambiente, né? Evitando, então, que nós nos tornamos aí uma segunda vítima de um evento sinistro. Então, você deve parar, olhar, escutar, verificar todos os riscos e algo muito importante é a utilização do chamado equipamento de proteção individual, usar luvas, máscaras, óculos, né? Equipamentos para evitar, então, que nós possamos contrair aí algum tipo de infecção, né? Então, nós temos a hepatite, a AIDS, né? Uma série de doenças infecto-contagiosas que podem ser transmissíveis aí na hora do primeiro socorro, do atendimento pré-hospitalar. Então, para iniciar aí o nosso atendimento, nós garantimos a segurança da cena, utilizamos equipamento de proteção individual, ajoelhamos ali ao lado da pessoa e chamamos por ela, né? Fazendo aí um estímulo verbal e dando uma cutucada para fazer aí um apertão aqui no trapézio, para fazer um estímulo doloroso e verificar aí se nós conseguimos aí algum tipo de resposta. Se a pessoa não nos respondeu, imediatamente solicite o socorro, né? Quando estamos na rua, quando estamos em casa, nós vamos ligar lá para o 192 ou para o 193. Agora, dentro de uma aeronave, você deve imediatamente, então, comunicar ao comissário-chefe para que ele avise ao comandante a uma emergência, né, com um passageiro lá a bordo, na tentativa de que ele possa encontrar, então, um médico voluntário para nos auxiliar aí nesse atendimento. Enquanto isso, você vai estar ali ajoelhado ao lado do ombro da pessoa, a pessoa deve estar deitada e apoiada numa superfície rígida, né? Como no caso de uma aeronave ali no corredor da aeronave. Você vai avaliar se ela respira e se ela tem batimento cardíaco. Se ela não respira, se ela não tem batimento cardíaco, você reforça lá o comissário-chefe. Avisa aí que nós temos uma situação de parada cardiorrespiratória. Você vai colocar a sua mão bem no meio do peito, né? E vai iniciar compressões. Vai fazer compressões cardíacas até que alguém te traga um desfibrilador e equipamentos para fazer a respiração artificial. Depois da utilização do desfibrilador, se ele ordenou o choque ou não ordenou, ele vai dizer para que você continue a realização da RCP, até que a pessoa mostre aí sinais de tosse, de movimento, né? Sinais de que ela tenha voltado ali a respirar. Se isso não acontecer, você deve então manter aí um grupo de 30 compressões para cada 2 ventilações, até que o desfibrilador solicite aí uma nova análise, né? E de forma posterior, até que eu possa ter um médico presente para que ele possa utilizar aí alguns recursos avançados, né, como a intubação da traqueal, como a utilização de algum tipo de medicamento para trazer o indivíduo lá da parada cardiorrespiratória. Mas um princípio fundamental que sempre é cobrado em prova, né, em relação a primeiros socorros é aquela frequência compressão versus ventilação. E aí a nossa resposta vai ser sempre 30 compressões para 2 ventilações. Passando agora aqui para próxima questão: o que fazer em caso de obstrução das vias aéreas, né? Ou para a gente melhorar um pouquinho, o que a gente faz quando uma pessoa está engasgada? Então, primeiro eu vou ter ali a certeza que ela está engasgada, né? De que forma? Você vai notar que a pessoa está meio apavorada, ela começa a ficar cianótica, né? Começa a ficar roxa, ela não consegue falar, ela não consegue tossir.
Para confirmar a obstrução, a gente pergunta para ela: você está engasgado? Aí a pessoa não vai conseguir falar nada. Não conseguindo falar nada, você vai dizer: então eu vou lhe ajudar. Você vai lá para as costas dela e vai abraçá-la, né? Vai achar ali mais ou menos a altura do umbigo, um pouquinho para cima do umbigo, com a sua mão fechada, e a outra mão vai por cima para apoiar, né? E fazer puxar para dentro da barriga e para cima, como se fosse descrever assim um J. Então você vai entrar na barriga, vai fazer uma volta e empurrar embaixo das costelas, onde tem um músculo ali chamado de diafragma. E essa manobra, ela é conhecida como manobra de Heimlich, em homenagem, né, ao médico que idealizou essa manobra aí em 1970 e alguma coisa, né? O Dr. Henry Heimlich. E você vai repetir essas manobras várias vezes, né? Até que haja aí a desobstrução das vias aéreas. Lembrando que se for uma criança, eu devo me ajoelhar atrás dela para manter ali uma altura melhor, né? Aproximada e realizar a mesma manobra. Agora, quando eu tratasse de um bebê menos de 12 meses, né, aquele bebê que não fica em pé ainda, aí a gente vai utilizar uma técnica chamada de tapotagens. Eu vou colocar o bebê ali em cima da minha perna, com a cabeça para baixo, vou segurar bem, manter a boquinha dele aberta e eu vou bater nas costas dele, né? Vou bater aí 5 vezes. Se normalmente, né, na primeira, na segunda já ocorre a desobstrução. Se por acaso não ocorrer, aí nós vamos fazer uma compressão no peito dele, lá mesmo onde faz a compressão cardíaca, né? Ou a massagem cardíaca, como o pessoal costuma ali chamar, né? Dos dedos abaixo da linha entre os mamilos. E aí você vai intercalar entre tapotagem, 5 batidas nas costas, para 5 compressões torácicas. Até que o bebê volte ou até que ele se torne inconsciente. Se ele se tornar inconsciente, você pede ajuda e vai iniciar agora a RCP, 30 compressões e 2 tentativas de ventilação. Lembrando que sempre antes de ventilar, verificar se o objeto apareceu na boca, né? Apareceu na boca, a gente vai retirar e aí continua a RCP até que a pessoa volte, né, a dar uma resposta aí, se movimente, tussa, né? Dê uma resposta de que ela voltou ali daquela parada respiratória ou cardiorrespiratória. Aí partindo agora para a questão número 3. Qual o tratamento para uma hemorragia externa? Então, quando você tem um sangramento em que você pode estar vendo ali aquela hemorragia, ou a técnica, né, utilizada deve ser comprimir o lugar que está sangrando. Então, eu tinha um sangramento aqui na minha testa, eu vou comprimir firmemente, né, com um pedaço de pano, vou proteger a minha mão com uma luva, né? Então, sempre que pratica primeiros socorros, o ideal é que eu possa usar, então, o chamado equipamento de proteção individual. E aí eu exerço uma compressão direta, e essa compressão direta, se eu não quiser ficar ali apertando, né, por exemplo, aqui na minha mão, eu posso colocar uma gaze e passar uma atadura em volta firmemente e fazer o que nós chamamos aí de curativo compressivo, né? Ou técnica de compressão direta ou curativo compressivo para provocar o que nós chamamos de hemostasia, né? Para parar a êxtase do sangue, para parar o sangramento. E hemostasia é o termo que o pessoal gosta muito de usar lá na prova da ANAC, né? Hemostasia, parar a hemorragia. Então é assim que a gente controla uma hemorragia externa. Lembrando que se ela fosse no nariz, por exemplo, não tem como você comprimir lá dentro do nariz, mas você pode comprimir por fora e mantendo sempre a cabeça em posição neutra. Nada de elevar a cabeça para não encharcar, né, as vias aéreas ali, as conchas nasais de sangue. Passando aqui então para a próxima questão, que é a questão número 4. Quais os sinais de uma hemorragia interna? Então, na verdade, você sabe que uma pessoa tem um sangramento interno, quando ela perdeu aí de 15 a 20% de sangue, ela começa a ter os chamados sinais do choque hipovolêmico, que aí nós vamos chamar indiretamente de sinais da hemorragia interna, né? Mas quando essa hemorragia ela é muito pequena, não tem como eu saber ainda, né? Ela não apresenta sinais ou sintomas. Agora, quando o indivíduo já apresenta estado de choque, que é conhecido como choque hipovolêmico, aí o negócio complicou, né? E a gente começa então a perceber aí os primeiros sinais ou sintomas, que nós utilizamos aí o mnemônico do P, chamamos de PPP, para descobrir que uma pessoa está em choque hipovolêmico, ou por esse motivo, né, que eu não esteja vendo sangramento, é porque é uma hemorragia interna. P de pele. A pele vai ficar pálida, fria, com sudorese, né, vai ficar pegajosa.
ela vai ficar pálida fria com sudorese. Depois nós vamos verificar o outro P, que é o pulso periférico. Então você vai palpar o pulso lá no punho, lá onde fica a artéria radial, e você vai verificar como é que está essa situação de pulso. Se ele estiver rápido, ou seja, em taquicardia, mais de 90, 100 batimentos cardíacos em 1 minuto, é um sinal de que o corpo está tentando um sistema de compensação para levar mais sangue, então, ali para o cérebro do indivíduo, né? Que está pedindo mais naquela ocasião. Mas quando você sente o pulso, você vê que ele não enche completamente a artéria, né? Ele é um pulso fraquinho, porque ele não tem ali pressão suficiente para dar enchimento de pulso. Então o pulso ele fica rápido, porém fica fraco, ou seja, fica difícil de sentir, apesar de estar em alta velocidade. E o último P é o P de perfusão, que você nota através do tempo de enchimento capilar, né? Nós vamos ali apertar a ponta do dedo, quando eu aperto a ponta do dedo fica branco, né? Quando eu tirar a minha pressão, aquele branco vai ficar vermelho, os capilares sanguíneos vão se encher novamente. E para isso, esse fenômeno deve ocorrer aí num tempo de 2 segundos, aproximadamente. Outros sinais são a respiração vai ficar rápida e superficial, a pessoa vai ter muita sede, daqui a pouco começa a aparecer aí uma confusão mental, né? O seu estado vai se deteriorando aí cada vez mais, podendo entrar em coma e até morrer, né? Quando esse choque aí vai se tornar um choque irreversível pela grande perda de volume sanguíneo. Então, quando eu tenho uma pessoa que tem uma hemorragia interna, trato todas as hemorragias externas, né? Essa eu posso compensar, então se tiver alguma, a gente já está diminuindo ali a perda de sangue. Vou manter a pessoa ali bem cobertinha. Se eu tiver um oxigênio, eu dou oxigênio para ela respirar, né? Para dar mais oxigênio, já que o transporte de O2 vai estar deficitário, porque vão faltar células ali do sangue. Mas eu precisaria realmente era repor esse volume sanguíneo e estar com essa pessoa no menor tempo possível em um ambiente hospitalar, porque ela vai precisar ir de uma cirurgia. E como ela precisa de cirurgia, eu não posso dar água nem alimentos, né? Porque isso vai atrapalhar, então, o processo cirúrgico, né? Então, sinais aí, citamos aí os sinais de hemorragia interna, bem importante a gente saber, né? Para ter uma condição de ajudar aí bem rapidamente essa pessoa e também para provas, né, que estão relacionadas aí com a nossa disciplina de primeiros socorros. É bastante comum que caiam questões, né, sobre a hemorragia interna ou choque hipovolêmico, que tem os mesmos sinais ou sintomas. Passando aqui então para a próxima questão aqui número 5. Como tratar um ferimento em um tecido mole? Bom, primeiro, tecido mole é aquele que não envolve osso, né? Que não envolve aquela parte rígida. Ele pode ser fechado, que é um ferimento que a gente vai chamar então de contusão. O que é uma contusão? É um tipo de ferimento em que não há ruptura da pele, né? A pele permanece íntegra. Normalmente se forma uma mancha embaixo dos tecidos, né? Que é chamada de hematoma, uma mancha meio arroxeada que vai mudando de cor aí, conforme vai acontecendo então o processo de cicatrização ali natural daquela região. Então, quando nós temos um ferimento fechado, nós vamos utilizar compressas de gelo. Você vai botar um pano bem fininho e depois põe um saco de gelo em cima, né? E vai deixar ali de 20 até no máximo 30 minutos. Menos do que 20 não vai ter efeito terapêutico. E cuidado, né? Mais do que 30 tem efeito contrário e além do que pode até promover queimaduras. Então é um cuidado importante que nós devemos ter no ferimento fechado. Agora, quando o ferimento é aberto, e aí existem vários tipos de ferimento aberto, o grande segredo é pensar no futuro, né? É pensar na chamada infecção, quando micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, alguns protozoários, eles vão invadir ali aquele ferimento, né? Vão começar a degradá-lo, aí vai haver ali uma briga, né, entre o organismo e aquele micro-organismo, produzindo lá bastante pus, né? Que é célula de defesa, mais o micro-organismo, né, junto com o muco ali do próprio organismo, né, que vai estar sendo ali liberado. Então, esse é um grande sinal da infecção. Então, para evitar a infecção, eu preciso manter esse ferimento limpo, né? E para isso eu vou lavar com água, esfregar ali com bastante sabão, eu preciso deixar esse ferimento muito limpo. Cobrir ali com um curativo e levar então para avaliação médica. Lembrando que se o ferimento apresentar qualquer objeto que esteja encravado, né, como por exemplo uma faca, um pedaço de madeira, a gente não deve remover, porque esses objetos normalmente eles controlam as hemorragias. E quando você tira em ambiente fora do hospital,
fica difícil de controlá-las, né? Então, pensando dessa forma, eu vou ter que imobilizar o objeto junto ao corpo do indivíduo e levá-lo, né, até o ambiente hospitalar, para que lá possa se fazer uma remoção mais segura e o controle, então, dos sangramentos. Tem um ferimento aquele em que você tem um corte no abdômen, que ocorre a evisceração, né? Como o pessoal fala, as tripas vão para fora. Nesse caso, a gente não vai colocar o ferimento para dentro, vamos deixar o ferimento, as vísceras, né? Vamos deixar as alças intestinais expostas, porque se eu colocar para dentro, eu vou provocar infecções, vai contaminar a cavidade abdominal. Eu vou colocar um pano molhado em cima, depois vou passar uma atadura, né, em volta, fazer uma fixação ali daquele curativo, mantém a temperatura corporal da pessoa, né, isso é uma coisa sempre que é muito importante. Peço para ela ficar deitada com o joelho flexionado, porque quando o joelho está flexionado, eu diminuo a pressão dentro do abdômen, né? Quanto maior a pressão dentro do abdômen, mais empurre de víscera, né? Mais víscera vai ser exposta ali exterior à cavidade abdominal. Tá? Então, o curativo úmido vai ajudar bastante ali naquela situação. E ainda existe um evento que são aqueles ferimentos perfurantes no tórax, que podem provocar um fenômeno chamado de pneumotórax, dentro do tórax, né? Então, um ferimento por arma de fogo no tórax, por exemplo, ele vai acabar provocando uma ferida aspirativa. Toda vez que o indivíduo inspirar, o ar vai entrar pelo nariz, ele vai entrar por aquele furo no tórax também. Então a gente corta lá um pedaço de plástico quadradinho, coloca em cima do furo e pega 3 pedaços de fita adesiva, deixa 3 partes fixas e uma aberta. E aí o que vai acontecer? Quando houver a inspiração, o ar for puxado, quem vai conseguir aquele plástico? Ele vai ser sugado, né, pelo furo, impedindo com que o ar venha a entrar. E aquele ar que está em excedência ali, na expiração vai ser empurrado e vai sair pelaquela parte lá do curativo, né? Que você deixou aberto ali naquela ocasião, né? Então, esse é o chamado de curativo oclusivo de 3 pontas. Outro detalhe importante é quando você tem um ferimento no olho, que tem algum objeto transfixado, você deve imobilizar aquele objeto ali junto ao olho e vedar completamente, ocluir o outro olho, né? Por quê? Porque o movimento ocular ele acontece os 2 olhos, né? Não é um olho de cada vez, senão ia dar uma confusão danada aí. Então, se o cara levanta o olho, ele vai acabar movimentando aquele objeto, né, para cima, e assim para qualquer outro tipo de movimento. Então, em caso de algum objeto que esteja encravado no olho, nós imobilizamos, vedamos aí completamente o outro olho, para evitar, então, esse tipo de movimento, né? Com aquele objeto que está ali transfixado. Então, fizemos aí uma síntese, né, dos principais ferimentos aí em tecidos moles. O que fazer em caso de intoxicação, né? Intoxicação é uma emergência médica, onde o indivíduo ele absorveu aí algum tipo de agente tóxico, que pode ser absorvido diretamente pela pele, pode ser absorvido por via oral, como também pode ser por a via aspirativa, né? Ele pode aspirar alguma substância tóxica ou ela pode ser até injetada, que é o que acontece então no caso aí dos animais peçonhentos, né? Comumente. Então, o ideal, realmente, quando você tem uma intoxicação, é você ter um número aí na memória, né? Eu vou dar um número aqui, cada estado ele tem um número, na verdade. O nosso número aqui é o número do CIT, ou do Ciatox. Procure saber aí na sua região, porque esse número é bem importante, né? Vai ajudar aí a salvar a vida de alguém. O número do CIT aqui de Santa Catarina é 0800 643 5252. Pode ser aí que no seu estado seja o mesmo número também, né? Vale aí a gente dar uma pesquisada. O que faz aí? Esse número tem um grupo de pesquisadores, médicos, biólogos, bioquímicos, que você vai ligar para lá, vai expor qual é a situação, né, que alguém aí passou, e eles vão te dar as orientações do que fazer, né? E aí vale para qualquer tipo de intoxicação, inclusive para picada de animal peçonhento. Você vai estar ajudando muito, porque eles vão perguntar aí quais são qual foi a substância química, né, que foi ingerida, quanto, né, para ter uma ideia da dose, qual é o peso da pessoa para verificar se isso é tóxico ou não tóxico. E aí eles vão dar dicas aí importantes, né, para você fazer em relação a isso. Fora isso, o ideal é tomar bastante cuidado para não provocar vômito, porque tem substâncias que, quando corrosivas,
tudo aquilo que entra queimando, sai queimando também, né? Vamos tomar um cuidado aí com a oferta de líquidos, principalmente que esses líquidos em abundância podem secundariamente provocar o vômito. Então, é o outro cuidado que a gente vai ter. Então, assim, ó, pega a pessoa e aquela substância que ela ingeriu, pega uma amostra, né? E tem que ir para emergência, tem que ir para o hospital para utilizar aí algumas técnicas, né? Que vão reverter aí o processo da intoxicação ou corrigir aí alguns danos, né? Que foram provocados aí por substâncias, principalmente no caso das substâncias cáusticas, que provocam muitas queimaduras. Então, o ideal é assim, ó, liga para esse número para o CIT, né? E tenta buscar mais informações porque cada droga ou cada toxina, ela tem uma situação aí diferente para a gente estar apresentando um tratamento, né? Aí, de posse desse número, você vai ter uma dica bem importante. Se não houver essa possibilidade, pessoa e substância tóxica para a emergência de um hospital. Como tratar picadas de animais peçonhentos, né? Então, você vai ter aí um pouco mais sobre isso em outras disciplinas, como sobrevivência na selva, por exemplo, né? É bem comum essa situação. Um animal peçonhento pode ser uma cobra, pode ser uma aranha, pode ser uma abelha, né? É todo aquele animal que tem ali um tipo de aparelho para inocular uma peçonha. Então, o que o pessoal ainda tem muita crendice em relação, né? Ah, vamos benzer, vamos furar em volta e vamos sugar o veneno. Então, cada um tem uma ideia aí bem diferente, bem estranha e pode fazer muito mal aí para o indivíduo e muito mal para o socorrista também. Então, na verdade, picada de animal peçonhento a gente lava muito bem com água e sabão ou com soro fisiológico, né? Eu vou impedir com que a pessoa ande porque se ela andar, ela vai espalhar mais rapidamente aí esse veneno, é um problema, né? E ela normalmente vai precisar aí de algum tipo de antídoto, de um soro, para que ela venha a tratar, então, essa picada, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem jararaca, tem coral, tem cascavel, tem umas cobras aí que são bem perigosas. Tem aranha marrom, que é um bicho pequenininho, mas terrível, né? Tem aranha armadeira. Aí, um detalhe bem importante em relação às abelhas. Picada de abelha você não deve espremer, né? Picada de abelha a gente deve, na verdade, raspar. Você pega aí um cartão de crédito, um crachá, uma faca com a parte não cortante e raspa a superfície da pele, para evitar, então, que haja a inoculação ali daquela peçonha, né? Caso de abelha, tem pessoas que são alérgicas e uma ou duas picadas já podem levar o indivíduo à morte, né? Algo que pode oferecer aí bastante risco. Mas tranquilo você se livrar aí dessas picadas, seguindo aí a técnica da raspagem, né? Nunca espremer. Espremer pode terminar de inocular. Já está sendo desenvolvido aí no Brasil um soro, chamado soro antiapílico, né? Quando a pessoa sofre mais de 100 picadas, ela pode evoluir para a morte, não por uma questão de alergia, porque uma questão de alergia, pouquíssimas picadas já podem trazer um dano aí gigante ao organismo. Mas fora isso, tem a peçonha, né? Tem a toxina ali do da abelha, então tem que tomar esse soro aí para reverter. Mas ele está em fase de teste ainda, né? Acredito que muito em breve ele já vai estar liberado aí para o uso. O que fazer em caso de queimadura? Queimadura é uma lesão, é um ferimento que pode ser provocado aí por diversos agentes, né? Dentre esses agentes aí, a gente pode citar alguns tipos de animais, como por exemplo água-viva. Queimadura de água-viva a gente trata com vinagre, joga vinagre em cima, depois pega um pano em sopa de vinagre e deixa em cima da queimadura, né? E vamos observar aí como é que a pessoa vai se comportar. Se ela sentir muita dor, se começar a vomitar, aí ela está tendo uma outra reação, né? Pode estar sofrendo uma reação alérgica, uma anafilática a essa queimadura e vai precisar aí tomar alguns medicamentos para estar revertendo aí esse processo, né? Mas fora isso, a gente vai utilizar o vinagre, que é um bloqueador, né, daquela substância química que a água-viva ela vai estar liberando ali. Taturana é um bicho que queima, nossa, provoca uma ardência terrível e a gente trata usando compressas com gelo. É a única queimadura que você vai usar compressa com gelo, porque ele vai inativar aquela substância química, né, que foi liberada ali da taturana. Taturana também conhecida aí aqui no nosso estado, principalmente a gente chama de bicha cabeluda, né? Aquele bicho pode ter verde, tem marrom, aí tem tudo que é cor, provoca aí uma queimadura desgraçada, né? Agora, quando a queimadura
é aquela de calor, né? Por causa lá do fogo, por exemplo, você pode ter de primeiro grau, aquela que é do sol, fica vermelhinha, né? E arde. Tem a de segundo grau, que é aquela que queima a epiderme e a derme, e formam as bolhas, que não devem ser perfuradas no primeiro socorro. E tem a queimadura de terceiro grau, que além de queimar a pele, queima tecidos mais profundos, né? Como pode queimar gordura, músculo e até osso. Então, em caso de queimadura de uma forma em geral, a gente vai utilizar água para resfriar ali a área queimada, né? E essa água, gente, tem que estar na temperatura ambiente, ela não pode ser gelada, senão ela vai fazer constrição dos vasos sanguíneos local, vai oxigenar menos e vai aumentar a lesão. Então, a água, na verdade, na temperatura ambiente. E nunca, 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 nunca e nunca vão utilizar café, teia de aranha, pasta de dente, né? Pasta de dente o pessoal usa muito, clara de ovo, não sei o que da babosa. Não, a gente vai usar água na temperatura ambiente simplesmente por um efeito físico, que é resfriar aquela onda de calor que foi emitida, então, pela aquela fonte de calor externa, né? E eliminar, então, essa onda que vai estar se propagando aí entre os tecidos, né? Então, é dessa forma. E quando uma pessoa está pegando fogo, a gente tem que ou cobri-la com um cobertor, ou a gente joga ela no chão e manda ela rolar, né? A gente usa uma técnica que chama de técnica do pare, deite e role. Mas essa técnica é uma técnica de ação. Você vai ter que empurrar a pessoa, você vai ter que ir para lá para o chão, rola, 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 coisa louca mesmo, né? Para apagar aí essas chamas, então, pela técnica do abafamento. Jamais você vai jogar água nessa pessoa, né? Porque é uma diferença aí de 4 graus, já pode levar uma perda de consciência. Então, para não complicar aí a situação, a gente vai utilizar o abafamento para conter aí esse tipo de chama, então. E aqui, como tratar uma lesão traumato-ortopédica, né? Então, vamos revisar aí, né? Lesão traumato-ortopédica de articulação. Tem a entorse, que é aquela torção, aquela popular virada aí de tornozelo. Tem a luxação, que é quando a articulação ela foge do lugar, né? Você fez um movimento brusco lá no ombro, o ombro ficou caído. O ombro vai doer bastante, a pessoa não vai conseguir movimentar. Tem que levar para o hospital porque tem que reduzir, tem que botar esse ombro de volta no lugar. E quem vai fazer isso é o ortopedista. Nada de se jogar aí contra a parede, como mostra aí em alguns filmes, né? Que curiosamente volta para o lugar, mas na vida real não. Na vida real não é bem assim que vai acontecer. E tem a fratura. A fratura ela acontece quando há uma perda da continuidade na superfície de um osso. Pode ser desde uma fissurinha até uma separação completa. Aí você tem uma fratura. Aí uma fratura exposta. A fratura exposta é quando esse osso rasgou a pele e normalmente vai ter ali um sangramento. Então eu trato o sangramento e depois eu trato a fratura, como eu trato todas as lesões ortopédicas, né? Que é realizando uma imobilização. Essa imobilização ela tem um princípio fundamental, que é conter uma articulação antes e uma articulação depois do trauma. Então, para isso, eu vou precisar de uma tala, que eu posso fazer com papelão, por exemplo, e vou precisar de alguma coisa para fixar essa tala, que pode ser atadura, pedaço de pano, né? Vai depender ali da circunstância. Senão você manda a pessoa ficar segurando, né? Faz uma auto-imobilização, até que o socorro possa, então, utilizar equipamentos próprios, né? Para fazer o atendimento pré-hospitalar e imobilizar ali, conforme deve ser imobilizada, então, essa lesão traumato-ortopédica. Uma imobilização ela vai ajudar a diminuir a dor, vai ajudar a evitar com que haja uma progressão daquela lesão, né, uma piora lá no quadro, e a conter possíveis hemorragias, porque o osso tem vaso sanguíneo, então o osso também tem sangramento, né? Então, imobilizando, eu vou reduzir aí essas hemorragias. Então, vamos aqui para a questão número 10. O que fazer em caso de traumatismo craniano? Bom, trauma craniano é quando o indivíduo ele bate com a cabeça, né? E quando ele bate a cabeça, pode provocar algum dano, principalmente na estrutura interna do crânio, onde fica o encéfalo. E aí, formação de coágulos, né? Que podem se transformar aí em danos caóticos, né? Para a saúde do indivíduo. Alguns sinais do traumatismo craniano: pupila de tamanho diferente, forte dor de cabeça, deformidade dos ossos do crânio, olhar de guaxinim, né, que são manchas roxas que vão aparecer em volta dos olhos, sinal de Barrow, que são manchas roxas que vão aparecer atrás da orelha,
saída de sangue pelo nariz, saída de sangue pela orelha, né? Esse sangue não deve ser contido, porque isso vai acabar provocando um grande prejuízo, que é o aumento da pressão intracraniana, né? Que é uma coisa extremamente caótica, que é o que vai mais complicar o processo aí do traumatismo craniano. Então, manter a pessoa ali em repouso, acionar o sistema de emergência, evitar com que ela movimente o pescoço, né? Porque a cabeça é muito próxima da coluna cervical, então dano na cabeça também pode ter sobrado alguma coisa ali para a coluna cervical, né? Mas essa pessoa precisa realmente de tratamento médico, né? Então, até o hospital, às vezes, quando a gente trabalha na ambulância, a gente vai usar oxigênio, vamos botar um cobertorzinho para manter a temperatura corporal da pessoa, um colar cervical, coloca ela numa prancha rígida e transporte. Porque o tratamento mesmo ele tem que ser hospitalar, né? Às vezes para usar aí alguma substância para tratar e diminuir a pressão intracraniana, ou às vezes até algumas intervenções cirúrgicas, né, devem ser feitas aí para estar tratando esse aumento de pressão aí que é bastante caótica na vítima do TCE ou do traumatismo crânioencefálico. Então era isso aí, gente. Separei aí 10 questões, né? Estou aqui à disposição, o pessoal tá quietinho aí, pode perguntar, né? E qualquer dúvida aí, vocês podem continuar se comunicando aí por e-mail, né? Por WhatsApp, que vai ser um prazer aí estar respondendo, né? E elucidando aí as dúvidas aí para os senhores. Então, eu estou aqui à disposição, né? Mas já agradeço aí pela disposição aí dos senhores, né? Estudo à distância é algo realmente que depende bastante da disciplina do aluno, né? E a gente está aqui de forma para estar auxiliando, né? Conduzindo aí da melhor forma aí esse trabalho, né? Então, espero que os senhores leiam aí os materiais, né? Assistam aí os vídeos, né? Várias vezes e se tiver qualquer dúvida, nós estamos sempre aqui à disposição. Aí o Ivan fez aqui uma pergunta, né? No caso de queimadura com álcool, o que fazer, né? Eu não entendi bem a tua pergunta, Ivan. O álcool, ele está em combustão ou ele é só o álcool? Jogou álcool na pele. Se você jogar álcool na pele, demora um período, né? Para fazer uma queimadura, não é uma queimadura assim tão intensa. Mas qualquer substância química que esteja na pele, a gente seca primeiro e depois joga bastante água em abundância. Se estiver pegando fogo, a gente vai utilizar combate ao fogo, né? Sendo que na situação do organismo humano, esse combate deve se processar através de técnicas de abafamento. Você vai abafar o lugar que está sangrando, né? Vamos evitar utilizar resfriamento, né? Jogar água ou fazer um jato de extintor de CO2, né? Que chega a congelar. Então, isso a gente vai ter que tomar cuidado. Vamos utilizar método de abafamento realmente, né? Isso que a gente vai fazer com álcool. E prevenção, né? Porque queimadura é o tipo de coisa bem difícil de tratar. Então, vale a pena a gente prevenir. O grande percentual de pessoas queimadas, elas são crianças, né? E 90% dessas queimaduras são ocasionadas por líquidos quentes, que estão em cima lá do fogão, em cima da pia, né? Que o pessoal deixa lá aquecendo, é o chimarrão, é o café. E criança tem muita curiosidade, ela pode acabar, então, arrastando aquele negócio para cima dela, né? E, ó, eu vou estar contando aqui, o irmão, quando pequeno, sofreu uma queimadura e meu primo jogou água. Assim, ó, enquanto tá queimando, a gente vai abafar, vamos tirar o oxigênio, como você falou, né? Mas depois, na sequência, tem que jogar água, né? A gente joga para quê? Para tratar, para resfriar a queimadura. Às vezes a queimadura que é de terceiro grau, eu joguei água, ela ficou de primeiro, ficou de segundo, né? A gente vai diminuir ali a onda de calor, né? E Ivan conta aqui, caiu toda a pele e carne da perna dele. Essa queimadura foi complicada, né? Então, é realmente abafar e usar água para tentar diminuir. Mas como eu falei, né, é sempre muito importante prevenir a queimadura, porque tratar conforme a quantidade de calor vai fazer lesões ali bem sérias, né? Queimaduras de terceiro grau, elas precisam de enxertia, precisa colocar pele aí de outro lugar para fazer aí uma boa recuperação, né? E é um tratamento assim bem difícil, né? Bem doloroso também. Quando a gente fala de queimadura de terceiro grau, a gente fala de queimadura pouco dolorosa, mas o foco, o centro da queimadura, né? Que a sua periferia ainda vai ter áreas de segundo e de primeiro, que são extremamente dolorosos, né? Mas cai uma questão aí em alguma prova perguntando sobre queimadura de terceiro grau não doer, não dói ou dói muito pouco, né?
Ó, no caso aqui, o Ivan está contando, né, que os médicos falaram que o irmão nem iria andar mais. Sabe que isso acontece bastante, né? Porque a queimadura pode lesionar ligamentos, pode lesionar tendões e realmente traz aí uma certa dificuldade realmente para a pessoa ter até uma locomoção realmente, né? Mas que bom, né? O Ivan está contando aqui para a gente que depois o parente dele acabou se recuperando, né? Mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar bastante, tem que prevenir aí, principalmente na criançada, porque eles não têm noção do perigo, né? E às vezes tem gente que fala assim, não, deixa ele se queimar que ele vai aprender. Não, dependendo da idade dele, ele vai se queimar uma vez, vai se queimar várias outras vezes, né? Não é essa a melhor forma da gente ensinar aí a prevenção de danos, né? Principalmente na idade aí da criança, que ela não entende, né? Vai levar um certo período para ter essa noção aí do perigo. Esperando aqui mais alguma questão. Opa, o Renan perguntou aqui qual é a diferença do trauma para o clínico, né? Então, vamos lá, Renan. É o seguinte, trauma é quando existe ação aí de alguma força externa, né? Então, trauma craniano, bateu alguma coisa na cabeça. O clínico é uma doença. Só que uma emergência clínica é uma doença que tem que ser atendida rapidamente, né? Como é, por exemplo, o infarto, como é, por exemplo, o AVC. São doenças que não teve a origem de nenhuma força externa. Quando tem uma força, qualquer tipo de energia aí nós vamos chamar isso de trauma, então. E quando é uma doença, nós vamos chamar de clínico ou emergência clínica. Quando você vai na emergência de um hospital, você vai encontrar ali uma divisão, né? O médico que vai atender o trauma, que normalmente é um cirurgião, junto com o ortopedista, e o médico que vai atender as doenças, né? Que é o chamado médico da clínica, né? Eu vou encerrar aqui a minha transmissão e a gente continua conversando aqui pelo chat.